Olá, gostinhos e gostinhas, aqui é o Fígado Gostinho de Infância, estamos de volta para mais um vídeo interessante. Você sabe aí, quem confere e está acostumado com o nosso canal, sempre informamos através de vídeos sobre as datas que a gente comemora, sobre vídeos interessantes, falando sobre o Dia das Mães, sobre a Páscoa, águas termais, sobre a FURG, álbum de Rio Grande de figurinhas, carnaval, tudo que rola aí, nós vemos aqui para esclarecer para a galera o que a gente está comemorando, o que significam as coisas. E para quem é católico, você sabe que a tradição católica ela determina que as pessoas frequentem as missas todos os domingos, mas tem alguns dias de preceito que não necessariamente caem no domingo, então são obrigatórias a presença dos católicos nessas missas, né? Como, por exemplo, a missa de Natal, dia 25 de dezembro, dia 8 de dezembro também tem a Imaculada Conceição, dia 1º de janeiro a Santa Maria Mãe de Deus, e agora na quinta-feira, 8 de junho, nós comemoramos o feriado de Corpus Christi. Todo mundo deve imaginar Corpus Christi, corpo de Cristo, correto? Ok, mas de onde vem essa tradição? E a história é bem interessante, isso remonta lá da Idade Média. No ano de 1208, na Bélgica, havia uma jovem chamada Juliana, lá de Liege, com 16 anos de idade, ela era noviça no convento e ajudava no trabalho junto aos leprosos. Em um certo dia ela teve uma visão, ela enxergou um disco branco, uma mancha escura no centro, não sabia o que significava aquela visão que ela teve. Depois ela sentiu que Deus queria simbolizar para ela que aquele disco branco representava a igreja e a mancha escura seria uma mácula da igreja, quer dizer, a falta de festejar o corpo de Cristo. Pelo menos foi o que ela sentiu, que foi passado para ela isso. Ela entendia que só a única celebração que a igreja fazia era na Semana Santa, onde realmente é celebrado o corpo de Cristo, mas é uma comemoração um pouco triste, porque logo em seguida, na Sexta-feira Santa, nem os sinos badalam mais em função do que ia se suceder com a morte de Cristo no dia seguinte. Então era uma comemoração assim fraca, vamos dizer. E um dia ela falou isso para o pároco dela lá, o padre Jacques Pantaleon, e ele ficou com aquilo na cabeça, né? E disse, pô, realmente eu acho que a igreja precisa dar uma intensificada na comemoração do corpo de Cristo. E esse padre, o padre Jacques, quando depois, oportunamente, em 1261, ele foi sagrado bispo e começou, pelo menos lá em Liege, intensificar essas comemorações, mas não se falava a nível mundial. Por uma coincidência, nesta mesma época, o padre Pedro, né, ele era de Praga e ele tinha muitas dúvidas com relação a essa possibilidade realmente do corpo de Cristo ser transformado na hóstia. Então ele resolveu sair de Praga numa peregrinação até Roma, e para ver se durante essa peregrinação e chegando em Roma pedia perdão e alguma transformação ocorreria na sua vida, de forma que ele viesse a acreditar nesse milagre da transformação da hóstia em corpo de Cristo. E ele, no meio do caminho, ele parou numa cidade que chamava Bolsena, já na Itália. E é interessante que ele foi rezar a missa numa igrejinha, onde no altar estavam os restos mortais da Santa Cristina. A Santa Cristina, poucos anos antes, ela tinha passado por um problema muito sério, porque o pai dela era ateu, muito poderoso na região, e quando ela se converteu ao catolicismo, o pai ficou revoltado e mandou a própria filha Cristina para tortura. Torturaram por muito tempo e não tinha jeito dela morrer. Ela resistia a todo tipo de tortura, até que o pai
mandou então pegarem ela e jogar no rio, amarrar uma pedra, né, nas pernas dela e jogar no rio. E quando os capatazes do pai da Santa Cristina jogaram ela, a pedra que estava amarrada, ela perdeu peso e virou tipo um isopor. E a Santa Cristina flutuou em cima dessa pedra, que existe até hoje, né? E aí ocorreu um milagre, ela foi reconhecida como santa. E depois, quando o pai morreu, no caso o tio dela assumiu as posses lá e o comando do vilarejo, e aí mandou matar realmente a sobrinha, a Cristina, com uma espada. E ela virou mártir santa, né? E nesse altar que o padre estava rezando a missa, o padre Pedro, né, que vinha peregrinando lá de Praga, ele meio que, quando estava fazendo a consagração, ele meio que duvidou, né? E no momento que ele duvidou de novo, como ele já era incrédulo com relação a esse milagre da transformação, a hóstia começou a sangrar, né? E aquele sangue começou a pingar nas vestes dele, né? Inclusive ele ficou meio constrangido, recolheu rapidamente o paramento, né? E foi lá para a sacristia, né? Mas aquilo ali foi uma polvorosa, todo mundo ficou impressionado, né? Com o sangue todo que vertia daquela hóstia. Ele ficou sabendo que aquele padre Jacques Pantaleon, que já era bispo, eleito como Papa Urbano IV, ele estava coincidentemente numa cidade vizinha ali, né? Ele estava na cidade de Orvieto, na Itália. E ele resolveu então tentar acessar o Papa para pedir perdão por aquela dúvida que ele teve. Ele ficou impressionado com o milagre que ele presenciou, e o padre mandou para lá pessoas estudiosas, teólogos, para verificar nessa cidade de Orvieto se teria havido um milagre ou não. E os teólogos ficaram impressionados com o que viram, foram em Romaria, saíram de Bolsena, onde ocorreu o milagre, foram até Orvieto, onde estava o Papa reconheceu o milagre. E hoje, aliás, né, nessa cidade de Bolsena, onde ocorreu esse milagre da hóstia que se transformou em sangue, existe uma placa, Cidade do Milagre, né? Algumas pedras ainda ali do altar com sangue ainda são preservadas, né, no altar de Santa Cristina. E na cidade de Orvieto, onde estava o Papa na ocasião, foi erguida uma catedral, né? E existe até hoje o corporal do padre, que o padre usou, com as manchas de sangue. Ocorrem migrações enormes de católicos para aquele local, para visitar o local do milagre. Então, desde então, o Papa resolveu transformar o dia de Corpus Christi como um dia mundial para ser celebrado pela Igreja Católica. E em função disso que nós, agora dia 8 de junho, vamos comemorar o Corpus Christi. Espero que tenha explicado para vocês de uma forma bem simples como surgiu a celebração de Corpus Christi na Igreja, e desejo a todos, então, um santo Corpus Christi no dia 8 de junho agora, na quinta-feira. Um beijo bem grande para vocês no coração.